Paz do Senhor, pessoal. Mais um dia estamos aqui, para a graça de Deus, para fazermos essa gravação e ajudar os vários professores aí do Brasil a lecionarem as suas aulas aos jovens. Para quem não sabe, meu nome é Matheus, sou um dos professores de escola dominical para os jovens aqui da Assembleia de Deus do Ministério Sopro Divino. E de antemão já quero pedir a você que não nos segue nas redes sociais, principalmente no YouTube, se você assiste com frequência os nossos vídeos e gostar dos nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, comente, compartilhe, isso vai nos ajudar e nós também vamos ajudar outros a terem um material, um recurso bom para lecionarem as suas aulas. Estamos aqui também com a professora Rebeca. Para quem não me conhece, eu sou Rebeca também, sou uma das professoras aqui do Ministério Sopro Divino e também estou sempre aqui nos vídeos das pré-aulas. Maravilha, pessoal. Vamos lá. Nós estamos na lição 13 já. Acabou mais um trimestre. Sim. Acabou o terceiro trimestre de 2024 e passou muito rápido mesmo. Nós falamos aí sobre o livro de Daniel, o livro do profeta Daniel, nos seus 12 capítulos. E nessa lição 13 nós vamos falar sobre os últimos 3 capítulos, o 10, o 11 e o 12. Eu, como sempre costumo fazer, eu sempre faço, na verdade em todas as aulas eu sempre faço uma breve retrospectiva daquilo que foi falado nas lições anteriores, né? Para que os jovens gravem as informações que foram obtidas, né? As lições que foram ensinadas durante todo o percurso da revista. E na lição 13 eu sugiro, né, que você faça isso também. Faça uma retrospectiva, pegue ali um momento, não muito tempo para não tomar o tempo da lição atual, mas faça uma retrospectiva de tudo que foi dito, né, ensinado durante toda a revista. E essa lição aqui ela tem um grande conteúdo. A revista em si não se preocupa em dar tantos detalhes a respeito das visões, né, da escatologia do livro de Daniel. A revista é bem abrangente, mas eu tenho certeza que se você quiser dar mais detalhes, se aprofundar mais no conteúdo do livro de Daniel, a aula vai ser muito melhor, com certeza. Então nós temos aqui o título da lição 13, o fim de todas as coisas. E o texto áureo está em Daniel capítulo 12, versículo 3, que diz assim: os sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. E o resumo da lição é: Deus é o soberano da história, e no final de todas as coisas trará juízo aos ímpios e libertará o seu povo fiel. Também, como sempre orientamos, é bom que durante a aula você leia. Se você não tem tempo de ler todos os tópicos, leia pelo menos os textos bíblicos, tá? O texto áureo, o resumo da lição, o texto bíblico, a introdução, e aí depois você continua com a sua aula da maneira que for mais eficaz, ok? Não saindo do que a lição diz para nós, porque a revista é para nós um guia, né? Um guia de como a gente vai ministrar a aula. Tá certo? Introdução. Os últimos 3 capítulos do livro, que são os capítulos 10, 11 e 12, constituem uma unidade. Essa seção contém a última revelação que Deus concedeu a Daniel 2 anos após o retorno dos judeus à terra de Israel, no 3º ano de Ciro. O profeta já é um ancião de aproximadamente 84 anos. Nessa época, o primeiro grupo de exilados já havia retornado a Jerusalém. Por algum motivo, possivelmente em razão da sua idade avançada e pela sua presença relevante na Babilônia, Daniel não regressou à sua terra natal. Anteriormente, o profeta havia tido sonhos e visões. Agora Deus lhe concede uma revelação mais elevada da sua palavra sobre um grande conflito por meio de uma experiência com o Filho de Deus. É muito legal isso da parte de Deus para com Daniel, porque
parece até uma certa perda, né, que Daniel teve por não ter voltado a Israel. Daniel ele viveu praticamente a sua vida inteira na Babilônia. Com aproximadamente 15 anos de idade, Daniel e os seus amigos, assim como nós vimos lá no capítulo 1, eles foram levados para a Babilônia. E agora Daniel tem 84 anos. E o povo retornou para Israel, cumprindo-se os 70 anos do exílio que Deus havia determinado para o povo. 70 anos. Daniel já está com 84 e ele não retorna juntamente com o povo. Ele não retorna juntamente com o povo. Só que o povo que voltou, ele vai presenciar aquilo que estava acontecendo no momento. E Daniel ficando, Deus dá para ele o que vai acontecer não só nos seus dias, mas o que vai acontecer até o final de todos os tempos. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Daniel não teve a oportunidade, não lhe foi dada a oportunidade de retornar para Israel. Mas ele teve a oportunidade de saber coisas que vai muito além, que foi muito além de seu tempo e ainda que serão, porque muitas dessas coisas não aconteceram. Então, o capítulo 10, 11 e 12 vai falar sobre as coisas que aconteceriam em relação ao povo de Israel, às nações vizinhas e que acontecerão ainda muito no final. Ou seja, coisas do futuro imediato e coisas do futuro remoto. E agora nós vamos entrar aqui no tópico 1 e eu gostaria de passar aqui a palavra para a Rebeca. Isso, então no tópico 1, ele vem trabalhando sobre a seguinte temática: preparando-se para receber a mensagem do céu, que o subtópico 1 é a aflição de Daniel. Então, como qualquer ser humano, Daniel tinha os seus momentos de aflição e tristeza. Ninguém é tão forte que não possa se abater. A razão do seu abatimento possivelmente tinha relação com a interrupção da reconstrução do templo e da cidade de Jerusalém naquela ocasião. O povo havia voltado, mas a restauração plena não havia acontecido. Daniel ficou angustiado, por ao invés de reclamar da situação, murmurar contra Deus, ele entrou em vigília e jejuou durante 3 semanas. Daniel era um profeta de lágrimas. Então, aqui, durante várias aulas, foi trazida essa questão da humanidade no profeta. Então, eu entendo que também, como é tratado numa classe de jovens, precisamos que eles entendam e saibam que existe vulnerabilidade em todas as pessoas. Então, pode ser nele um adolescente ou um homem mais velho, um profeta do Senhor, um homem de Deus, como Daniel, que foi, a presença de Deus na vida dele foi reconhecida por diversas pessoas. Então, eu entendo que isso foi trazido como uma forma de mostrar que, olha, todo mundo tem seus momentos de aflições. Mas como isso foi trabalhado em outras aulas, não vou entrar tanto nesse mérito. Acredito que também nem é necessário. Então, todo mundo, como ser humano, a gente vai ter nossos altos e baixos. Vamos ter um momento que a gente quer ficar na nossa cama, quer ficar no nosso canto. E tem momentos que a gente já vai estar melhor, a gente vai estar mais alegre, mais disposto também. Mas, em todos esses momentos, nós não podemos, assim como Daniel fez, nós temos esse dever de continuar fiel ao Senhor, então continuar jejuando, continuar orando, estudando a palavra do Senhor. Então aqui ele estava numa situação difícil, como o Mateus já introduziu aqui do assunto. Então o povo já estava voltando para Jerusalém, mas diversas situações estavam acontecendo para impossibilitar que o retorno fosse em paz, então que as coisas fossem reconstruídas, que tudo fosse reconstruído. Então isso provavelmente trazia para ele essa sensação, esse peso de, olha, as coisas não estão dando certo, e agora? Mas Daniel, ele não murmurou, ele foi orar. E aí é onde entra a questão muito famosa, que é o jejum de Daniel, as famosas 3 semanas de Daniel, que muitas pessoas usam num sentido que seriam, você ora, não sei quanto você ora, 3 semanas para você receber as bênçãos do Senhor. Mas aqui Daniel não estava orando para receber as bênçãos do Senhor, ele estava passando por um momento de angústia dele e do povo. Então ele teve uma resposta do Senhor, mas não era referente a bênçãos. Então também tomem cuidado com isso, porque
uma vez, numa EBD mesmo, a professora Sandra, ela até estava falando sobre isso, entrou nessa questão, e ela estava nos ensinando referente a coisas que são ensinadas de forma errada. E aí ela citou sobre essa questão, que muitas pessoas falam, ora tem o mesmo tempo que Daniel, 20 dias de jejum, tem pessoas que falam para 20 dias de vitória, alguma coisa assim, só que esquecem que não foi somente esse período que Daniel estava ali na fiação com o Senhor. Então ele teve uma vida que foi de compromisso com o Senhor, e aí, claro que ele teve resposta, mas essa resposta também não veio de imediato, e é isso que nós precisamos entender, e vamos entender durante essa lição. Aqui já passamos para o subtópico 2. Aqui no subtópico 2, a revista traz para nós o que acontece nos versículos 5 e 6 do capítulo 10, né? Quando Daniel ele vê. O versículo diz assim: levantei os olhos e vi um homem vestido de linho com um cinto de ouro puro de ufaz na cintura. O seu corpo era como um berilo, seu rosto parecia um relâmpago, seus olhos eram como tochas de fogo, os seus braços e seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o barulho de uma multidão. E essas palavras, essa descrição que Daniel dá a respeito deste homem, né? Ela traz referências, ou são parecidas, com as mesmas palavras que o apóstolo João teve, o profeta Ezequiel também teve. Em Apocalipse, capítulo 1, dos versículos 12 a 20, é a descrição de João em relação a este homem. E Ezequiel, capítulo 1, 26, versículo 26, é a descrição de Ezequiel. Acontece aqui que está a Bíblia, nós entendemos que a Bíblia está falando, que Daniel está falando de Jesus, tá? É uma aparição teofânica, ou seja, é o próprio Jesus que Daniel estava vendo aqui, e que ele, após contemplar este homem, ele não consegue se conter. Ele não consegue se conter por causa da forte presença, do peso da glória, né? A aparição daquele homem para Daniel foi algo que ele não pôde suportar. Só que, diferentemente de muitas pessoas que dizem que contemplam a glória de Deus e desmaiam e caiam para trás, pelos relatos bíblicos nós compreendemos que quando um servo de Deus ele contempla a glória de Deus, ele cai prostrado para frente. E foi assim que aconteceu com Daniel. Daniel ele caiu prostrado, ele caiu para frente, né? Ele perdeu a força do seu corpo e automaticamente se prostrou. Mas não ficou só por aí, né? Daniel depois ele foi consolado. A Bíblia aqui no capítulo 10 de Daniel, ela descreve que Daniel recebeu esse consolo, mas nós entendemos que não foi de Jesus que ele recebeu esse consolo, tá? Não foi de Jesus que ele recebeu esse consolo, mas foi primeiramente de Gabriel, que ele recebe o toque, e aí Gabriel fala com ele. Inclusive até quando nós olhamos aqui nos versículos 11, ele diz assim: ele me disse, Daniel, homem muito amado, esteja atento às palavras que eu vou lhe dizer. Fique em pé, porque fui enviado para falar com você. Enquanto ele falava comigo, eu me pus em pé tremendo. Ou seja, o Gabriel toca em Daniel e ele está falando, olha, eu fui enviado. Por isso que nós cremos que não se trata de Jesus aqui nesse texto, mas sim de Gabriel. Inclusive até nos versículos seguintes, ele diz que ele foi impedido pelo rei da Pérsia, pelo príncipe da Pérsia. Ele houve um impedimento, e ele teve um impedimento pelo príncipe da Pérsia. Então esse que tocou Daniel é o anjo Gabriel, tá? Segundo a interpretação nossa. E ele ele foi enviado para trazer a interpretação das visões que Daniel teve. Só que ele foi impedido pelo príncipe da Pérsia. Isso nós encontramos aqui no versículo 5 e 6, né? Esse príncipe da Pérsia, segundo alguns dizem, é o próprio Satanás ou um anjo
né, que é enviado por Satanás, que ele é um anjo, que ele era responsável pela Pérsia. E esse anjo, ou Satanás, ele impede que o anjo Gabriel, ele envie a interpretação, ele dê a interpretação da visão a Daniel. É por isso que nos versículos abaixo é mencionado também Miguel, que por conta desse empecilho, né, desse impedimento da parte do príncipe da Pérsia de que o Gabriel enviasse a Daniel a interpretação, agora Miguel ele é chamado para combater esse príncipe da Pérsia, ok? E uma coisa muito importante também nesse subtópico 2 é que Daniel ele não estava sozinho quando ele recebeu, quando ele viu, né, este homem, né, que seria Jesus Cristo, que é Jesus Cristo. Ele não estava sozinho. E os outros que estavam com ele fugiram, não aguentaram. Eles correram por causa do grande temor que houve no coração deles naquele momento. Mas Daniel, ele permaneceu. Daniel, ele ficou. Daniel, ele teve aquela visão, ele recebeu, ele foi tocado. Falaram com ele e ele recebeu o conforto, né? Isso é maravilhoso. E uma coisa também muito legal é que Daniel, ele recebe uma mensagem de Gabriel. E Gabriel fala para ele que ele era um homem muito amado. Olha só que declaração linda que Daniel recebe, né? Daniel, ele era um homem muito amado. Agora vamos para o subtópico 3. A batalha nas regiões celestiais. Então, como o Mateus falou, Gabriel, ele comunica a Daniel que a resposta das orações dele era para chegar mais rápido, mas não ocorreu, não deu certo por conta dessa batalha que teve nas regiões celestiais. Então, isso significa o quê? Uma batalha no mundo espiritual. Nós, como cristãos, sabemos que existe o mundo espiritual. Então, tem algumas outras visões, que até aqui na revista cita, que é a visão ateísta e a naturalista, que enxerga somente as coisas como plano físico. Então, somente aqui o que eu estou vendo. Mas nós, como cristãos, nós sabemos que existe um mundo espiritual. Então, existe uma guerra que acontece não somente no mundo físico, mas também aí por onde nós não conseguimos enxergar, os nossos olhos carnais não vê. Então, principalmente tratando com jovens, eles vivem de uma forma que eles esquecem e estão realmente aí nessa visão naturalista de que, olha, as coisas são aqui nesse plano e beleza. Eles esquecem que tem essa guerra que acontece aí no mundo espiritual, eles esquecem que tudo que nós fazemos também aqui no plano físico tem uma consequência no mundo espiritual. Então, aqui fica evidente que nós precisamos tomar cuidado com tudo que nós fazemos. Então, por mais que muitas vezes a gente pense, olha, a minha vida aqui cotidiana, então a minha rotina, a minha vida do meu trabalho, a minha vida na minha escola, a minha vida na faculdade, a minha vida cotidiana no plano físico, ela não tem um impacto no mundo espiritual, mas ela tem. Então tudo que nós fazemos aqui tem uma consequência na nossa vida espiritual, consequentemente no mundo espiritual. Por isso que nós temos que estar sempre atentos, pedindo discernimento ao Senhor, porque nós temos eu não digo uma regra, mas nós temos um guia que é a palavra do Senhor. Se nós estamos em desacordo com a palavra do Senhor, nós estamos em desacordo com o Senhor. Então, o que nós fazemos que está em desacordo da palavra e do Senhor, impacta no mundo espiritual. Então, e isso não somente no mundo espiritual, mas também no nosso corpo. Então, muitos são os relatos de pessoas que tiveram alguma experiência espiritual e depois o corpo carnal não aguentou. Então, aqui o próprio Daniel, ele vivenciou isso de uma forma... Ele viu ali o homem de branco, mas não necessariamente você vai ver o homem de branco, mas algo que acontece que impacta no mundo espiritual pode te trazer uma retaliação que é no corpo carnal. Por isso que é tão importante que você tenha aí uma vida de relacionamento com o Senhor. Então, não deixe só para orar, para jejuar nos momentos difíceis. Faça isso cotidianamente. Então, estude a palavra, ore, jejue, estabeleça uma conexão firme com o Senhor, porque isso
te traz muito mais benefícios. Então, quando eu falo benefício, não falo de bênçãos, mas eu falo de você ter paz, de você desfrutar dos frutos que o relacionamento com o Senhor pode te proporcionar, que nenhum outro relacionamento entre pessoas, entre seres humanos, pode te proporcionar. E aí aqui eu já passo para o tópico 2, que é a revelação do futuro, e o subtópico 1, uma visão do futuro. Certo, nós vamos fazer aqui um resumo de todos os subtópicos aqui do tópico 2, subtópico 1, 2 e 3, porque são bem correlacionados, então nós vamos explicar de uma vez só. A revelação do futuro. Como nós falamos aqui, os últimos 3 capítulos de Daniel, eles falam a respeito desta visão de Daniel. O capítulo 10 descreve como Daniel teve essa visão, o que ele viu, né? Como o anjo Gabriel e Miguel falaram com ele, como ele viu Jesus, né? O que aconteceu com ele, com as pessoas que estavam com ele, o temor que Daniel teve naquele momento daquela visão. E o capítulo 11 traz detalhes da visão de Daniel em relação ao futuro imediato, sempre relacionado com o povo de Israel. Então, relacionado ao povo de Israel, ele fala da Síria, ele fala do Egito. Então, falando aqui de tempo, né? Ele vai de Ciro, do rei Ciro. Aqui estamos falando na época de Daniel ainda, até Alexandre o Grande. Até Alexandre o Grande. E isso tudo relacionado com a história de Israel. Então, o capítulo 11 traz para nós toda essa descrição, essa explicação na qual o Gabriel, ele foi enviado para trazer a Daniel, né, a explicação da visão. E aí no capítulo 11 nós temos essa descrição a respeito de Israel, ou seja, o futuro imediato de que fala aqui o subtópico 2, do tópico 2. O futuro imediato, o que aconteceria com o povo de Israel imediatamente, não tão imediatamente assim, mas até Alexandre o Grande, né, até o reino ali da Grécia. Aí depois, no subtópico 3, nós temos o futuro remoto, ou seja, o futuro mais distante, que aí vai até mesmo ao final de todas as coisas. Que quando nós lemos aqui no capítulo 12, o capítulo 12 é esse final mais distante, que fala a respeito do anticristo, que fala a respeito da ressurreição dos mortos, de todos os mortos inclusive, que fala a respeito da batalha ali de Megido, né? Ele é um futuro mais distante, por isso fala futuro remoto. A palavra remoto também quer dizer distante, né? Um futuro mais longe, que ainda demoraria para acontecer. E nós temos essa interpretação de que Daniel, ele viu coisas que iria muito, mas muito além de seu tempo, que foram muito além de seu tempo. E por que é importante dizer isso? Porque existem algumas interpretações bíblicas que acreditam que essas coisas que Daniel viu já aconteceram. Já aconteceram. Isso não é uma verdade. Isso não é uma verdade. Poucas coisas aconteceram, mas muitas outras coisas ainda vão acontecer, que é o caso do anticristo, que é o caso da grande tribulação, a ressurreição final, né? Então muitas outras coisas vão acontecer. É por isso que a revista fala sobre o futuro imediato e o futuro remoto. O capítulo 11 fala mais sobre o futuro imediato e o capítulo 12 fala mais sobre o futuro remoto. Por isso que é bom a gente entender que existe essa diferença de futuro, o imediato e o mais longo. E uma coisa que me chama muito a atenção é que no versículo 12 do capítulo 10, assim: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. A pergunta é, por que Deus resolveu dar a Daniel uma visão? Por que Deus resolveu dar a Daniel uma visão? Por que Deus resolveu dar a João uma visão? Por que Deus resolveu dar a Ezequiel uma visão? Por que Deus abriu as cortinas do templo
para homens de Deus? Essa é a pergunta. E a explicação que nós podemos ter é que esses homens decidiram viver em prol da obra de Deus. Eles decidiram não viver para si mesmos, mas viver para Deus. Daniel, ele chega na Babilônia. A história de Daniel na Bíblia começa quando ele é levado de Israel para a Babilônia, ali na sua adolescência. Então nós vemos a história de Daniel, que na sua adolescência, na sua juventude e na sua velhice, ele sempre foi fiel a Deus, um homem de oração, um homem que sempre preferiu a vontade de Deus do que a sua própria vontade. E nós entendemos que é por isso, quando uma pessoa ela resolve dedicar a sua vida para Deus, quando ele decide resolver, quando ele decide dedicar não a sua própria vontade, mas a vontade de Deus, Deus resolve abrir as coisas que ainda não foram reveladas. Quando nós olhamos em Jeremias capítulo 33, versículo 3, que diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes que ainda não sabe. Nós entendemos que Deus, ele dá ao ser humano coisas que eles ainda não sabem, que ainda o ser humano não sabe, quando eles resolvem buscar a Deus de todo o seu coração. Quando eles resolvem buscar a Deus de todo o seu coração. Quando você é fiel, quando você se prostra diante de Deus, quando você resolve viver em prol da vontade de Deus, Deus, ele dá a você coisas que vão muito além do seu tempo, muito além do seu conhecimento, muito além da história que essa pessoa está vivendo. Foi isso que aconteceu com Daniel. Daniel, ele se prostrou, Daniel, ele se humilhou diante de Deus, e Deus deu a ele algo que vai muito mais além da sua própria história, do seu próprio tempo e do seu próprio conhecimento. Aqui eu já passo para o tópico 3, que vem tratando sobre o Armagedon e as últimas coisas. Então, para quem não conhece, para quem não sabe o significado da palavra Armagedon, que quando você vai tratar sobre algo em outro idioma, principalmente no hebraico, aramaico, não necessariamente a palavra ela vai ter um significado dela junta, mas eles separam e aí cada coisa tem seu significado, e aí quando junta, traz a junção do significado geral, tá? Então, a parte ar da palavra Armagedon significa montanha ou colina. Magedon diz respeito às ruínas da antiga cidade de Megido. Bom, de forma geral, então a batalha do Armagedon diz respeito a uma batalha que acontecerá ali na montanha, nas ruínas da antiga cidade de Megido, então, que fica acima do vale de Esdrelon, norte de Israel. Então, para você, talvez essa informação não faça diferença, mas é bom que você saiba o que significa o Armagedon, porque às vezes hoje é algo bem tratado em questão de ficção científica e tal, mas às vezes você não sabe o que significa e não sabe que isso tem um significado também no meio cristão. Então tem um significado no meio cristão e é referente a essa batalha que acontecerá nos últimos tempos. Então aqui é o subtópico 1, que vem falando sobre a batalha final. Então o tempo do fim aponta para o período da tribulação, que é a 70ª semana do texto de Daniel 9:27. Então aqui 9:27 vem falando sobre que firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, no final deste período, os exércitos do anticristo se reunirão para destruir Israel no vale do Armagedon. Essa batalha será um enfrentamento bélico espiritual que se dará na derradeira etapa da 70ª semana de Daniel, e Israel não poderá vencer pelas armas humanas. Então aqui nós já sabemos que é a batalha final. Realmente ali, então, vai ser onde virão com todo o poder que está na mão dos homens para destruir ali Israel, destruir o povo judeu. Então, nós sabemos que o povo judeu, o povo de Israel, foi um povo escolhido pelo Senhor, então desde muito tempo atrás, mas em vários momentos eles não escolheram o Senhor. Mas isso não fez com que eles deixassem de ser o povo de Deus. Então aqui será uma batalha necessária
para que eles possam reconhecer, porque muitos hoje não reconhecem Jesus como Filho de Deus, então na verdade eles nem são cristãos. Muitas pessoas vão para Israel, mais especificamente para Jerusalém, e pensam que lá vai ter toda essa cultura cristã que nós temos, então, mas lá eles não se importam. Então, tem vídeos até na internet de que muitas pessoas estão com o símbolo da cruz, ou estão falando de Jesus e eles cospem, então eles não têm essa questão, esse sentimento cristão, eles não têm esse zelo cristão que nós temos. Então não adianta ser isso também. Eu sei que muitas pessoas têm essa imaginação, mas lá as coisas não são como é aqui. Então essa batalha será necessária, e durante essa batalha que acontecerá, a vitória só chegará até eles, então eles só poderão vencer, sair vivos dessa batalha com a ajuda do Senhor, então com o livramento divino, que aí é que eu já passo para o subtópico 2. E aqui no subtópico 2 nós temos o livramento divino, que fala a respeito do livramento que o povo recebe nessa batalha final. Nós sabemos que haverá a grande tribulação. A grande tribulação, ela no próprio livro de Daniel fala, 1 tempo, 2 tempos e metade do tempo. Então nós temos 7 anos, que é a grande tribulação, e metade deste tempo de 7 anos, 3 anos e meio, é a grande tribulação, só que é uma grande tribulação com um tempo de falsa paz. O anticristo, ele se levantará, ele estabelecerá ali o seu governo, né? E nesses 3 anos e meio, ele vai ser um cara de soluções. Ele vai ser um cara de ideias extraordinárias. E como nós costumamos falar, ele vai resolver grandes problemas da sociedade. Grandes problemas sociais, como, por exemplo, problemas econômicos, financeiros, problemas relacionados à saúde, problemas relacionados à infraestrutura, enfim. Ele vai ser um cara que vai resolver muitos problemas, e isso não é em uma região específica, isso é um governo universal. A Bíblia fala a respeito de moeda única, governo único, com certeza polícia universal. Isso tudo dentro desses 3 anos e meio, desse primeiro tempo. E após esse primeiro tempo, o anticristo, ele vai querer se assentar no trono de Israel, que ele vai reconstruir o terceiro templo. O primeiro templo foi destruído por Nabucodonosor. O segundo templo foi destruído 70 anos após de Cristo. E aí o anticristo, ele vai reconstruir o terceiro templo, o templo de Salomão. E ele vai querer ser adorado. Aí o povo de Israel, ele vai ter um despertamento. Opa, peraí. Porque a princípio, o povo de Israel vai achar que o anticristo, ele é o Messias. Ele é aquele que é enviado por Deus, né, o prometido. Só que quando ele quiser se assentar no trono e ele vai querer receber adoração, aí que os judeus, eles vão ser despertados, né? Serão despertados. Aí haverá 3 anos e meio de pura tribulação. E aí haverá perseguição. O povo de Israel vai sofrer grande perseguição. E nós chegamos à batalha final. E não vai acabar aí. Não vai acabar na batalha final, na qual a Rebeca explicou. Haverá um grande livramento da parte de Deus para esse povo. Mas haverá livramento somente para os que tiverem o seu nome escrito no livro. Tiverem o seu nome escrito no livro. E o Senhor o capítulo 11, ele acaba dando a descrição de como o poder acaba na mão do inimigo, né, do anticristo. Agora no capítulo 12, nós temos a descrição de como será o livramento das mãos do anticristo. Ou seja, a princípio parece que Daniel ele recebe a revelação somente
da derrota, de como o povo vai ser humilhado, como o povo vai ser perseguido, como o povo vai ser vai sofrer na mão do inimigo. Mas aí no capítulo 12 vem o alívio, vem o consolo, né, de que a história não acaba com a destruição ou com a derrota do povo de Deus, mas acaba com a vitória do povo de Deus. Acaba com a vitória do povo de Deus. E aí no versículo 1 já começa assim, no versículo 1, capítulo 12. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Ok? Apenas um versículo para falar a respeito desse livramento. Ok? E aí nós entramos agora no versículo 2 do capítulo 12, que já fala sobre a ressurreição dos mortos. Isso, então, a declaração do verso 2 vem tratando sobre a ressurreição dos justos e dos injustos. Então vem falando assim: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. No 3, os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. Então, nós, das Assembleias de Deus, de acordo com a nossa declaração de fé, nós sabemos que essa ressurreição será em momentos distintos. Então, nós acreditamos que serão em momentos distintos. Os justos que estão com o nome escrito no livro da vida, que acontece com a volta de Cristo. Então, por quê? Nós temos a visão de que vem a volta de Cristo, Jesus volta, sua igreja sobe, e aí acontece a grande tribulação, acontece esse período que o Mateus e eu citamos. Então, nós acreditamos que os justos já estarão nos céus. Então, eles já foram. Então, nós acreditamos que os justos eles já foram arrebatados. Então, eles estão aí aguardando. E aí, os injustos, eles já serão julgados, então eles serão ressuscitados, os mortos. Então, os injustos, eles já terão já ressuscitarão, e os que estão vivos já terão eles já terão esse momento após a grande tribulação. Então, após a grande tribulação, após o milênio, e aí já serão condenados. Então, por quê? Será a questão do trono branco. Em algumas revistas atrás, então, nós estudamos recentemente aí sobre as doutrinas bíblicas. Então, foi falado sobre o trono branco, foi falado um pouco sobre essa questão. Então, nós entendemos que os injustos, eles vão estar aí, aqueles que estão vivos, passando pelos momentos que acontecerem aqui na Terra, no plano físico. Os que estão mortos, eles permanecerão aí mortos. Não vai estar lá, dormindo. Mas, a partir do momento do milênio, então, ali no trono branco, as pessoas serão julgadas, serão condenadas, e aí... Então, aqui, como nós sabemos, não para quem os injustos, então os injustos que estão mortos estão ali, vão permanecer mortos. Os justos já terão subido, já terão sido arrebatados. E aí, aqui, em Apocalipse 20, no versículo 3, vem falando da versículo do 1 ao 6, que vem tratando justamente sobre essa questão que Satanás é amarrado por 1000 anos, que vem tratando sobre o milênio, então 1000 anos de paz, que teremos aí sem interferência do coisa ruim. E aí, a partir desses 1000 anos, terá a condenação eterna. Então, as pessoas, os mortos injustos, eles terão aí 1000 anos, que eles ficarão aí no molho, para esperar ser condenado, ser lançado. E aí aqui no versículo 4, vem falando sobre o seguinte, isso aqui em Apocalipse 20, tá? E vi os tronos e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então esse aqui são aqueles que durante o período aí da grande tribulação, eles não se prostraram ao anticristo. E aí no versículo 5 vem falando, mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. E bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então, aqueles que... os injustos, né? Eles
sofrerão com a segunda morte. Então, a pessoa que morreu aqui no plano físico, ela vai morrer novamente. E aí ela vai sofrer a condenação eterna. E aí aqui eu já passo para o subtópico 4. Então, que vem falando sobre a conclusão da missão profética. O ideal seria você, professor, fazer um cronograma escatológico, né? Faz um cronograma escatológico. Você pode começar ali desde a época de Daniel. Coloca ali os reis, os reinos, né? Nós temos ali, primeiro, nós falamos, se eu não me engano, acho que foi na lição 10, a respeito ali dos 4 animais, a respeito da estátua do sonho de Nabucodonosor, que fala ali do reino babilônico, dos medo-persas, dos gregos, do Império Romano. E aí você pode já emendar na escatologia, trazendo já a grande tribulação. Você fala a respeito do anticristo, da grande tribulação, dos seus 2 períodos, fala da batalha de Megido, aí você pode falar do milênio, né? Obviamente antes da grande tribulação, do arrebatamento, porque nós somos pré-tribulacionistas, você já pode explicar isso para os seus alunos a respeito do arrebatamento antes da grande tribulação. E aí você pode explicar o que vai acontecer com a igreja enquanto ela estiver no céu, porque se a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, alguma coisa a igreja estará fazendo no céu. E aí, já com uma dica, nós teremos lá as bodas do Cordeiro e nós teremos o tribunal de Cristo, né? Primeiro o tribunal de Cristo e depois as bodas do Cordeiro. E aqui na Terra a grande tribulação. Aí depois nós temos o milênio, depois o juízo final. Você pode ir explicando isso, né? Explicando tudo isso. Vai ser uma aula bacana. É óbvio que você precisa falar de tudo isso em um curto período de tempo. Sim. Aqui nós temos 1 hora, 1h30, né? Pelo menos na congregação onde eu estou, nós temos ali 50 minutos, na verdade, né? Porque tem alguns alunos aí que chegam um pouquinho mais atrasados, então a gente tem aí em torno de 50 a 1 hora, vai. Aqui na sede, se eu não me engano, acho que é 1h30, mais ou menos, 1h30. 1h30. Então, dependendo do seu tempo, você vai conseguir falar um pouco mais, né? Enfim, a conclusão aqui do livro de Daniel é que ele foi selado. Quando nós olhamos no capítulo 12, nos seus últimos versículos, lá no versículo... Quando nós olhamos aqui no capítulo 12, versículo 4, Daniel ele recebe uma ordem para selar o livro. Para selar o livro. Vocês lembram quando o rei Assuero ele selou aquela lei que condenava os judeus, né? Que quando Amã ele acaba incentivando, ele acaba quando o Amã ele acaba induzindo o rei Assuero a fazer uma lei contra os judeus, e aí o rei Assuero ele sela aquela lei. Aquele selamento quer dizer que isso será feito. Ou seja, o rei selou, aquilo será feito, aquilo será cumprido. É a mesma ideia que nós temos aqui do livro de Daniel, quando Daniel recebe a ordem para fechar e selar este livro. Ou seja, o selo representa que aquilo irá acontecer. Já que esse livro foi selado, ele vai ser cumprido, porque não foi o rei Assuero que selou, não foi Nabucodonosor que selou, mas foi o próprio Deus que deu esta visão, que deu a descrição do tempo e que mandou selar o livro, né? Então é por isso que muitas coisas já aconteceram e irá acontecer. Por quê? Porque Deus, ele é o regente da história, o escritor da história. Uma das coisas que mais nós vemos aqui no livro de Daniel é que Deus está no controle da história. E não só da história, mas daqueles que se levantam como líderes ou são levantados por Deus como líderes de nações. Deus está presente na Babilônia, Deus está presente nos Medo-Persas, Deus está presente na Grécia, no Império Romano.
em todo momento até a grande tribulação. Deus está presente na grande tribulação, Deus está presente no milênio, no juízo final. Deus está sempre presente e está determinando e regendo aquilo que irá acontecer. Essa é a grande lição do livro de Daniel. Amém? Então, se o livro está selado, é só aguardar a acontecer. Amém? Ao concluirmos e após uma jornada de estudo que nos permitiu explorar o livro de Daniel em sua totalidade, somos enriquecidos com o seu exemplo de vida e devoção. Através desses estudos, aprendemos que mesmo em um mundo corrompido e tentador, é possível mantermos nossa fidelidade ao Senhor. Apesar de nossas limitações, mantenhamos nossos olhos voltados para o Senhor, com a confiança de que Ele é o nosso protetor e que em breve suas profecias se cumprirão. Enquanto aguardamos esse cumprimento, continuemos a seguir a mensagem divina, perseverando até o fim, como nos lembra Daniel, capítulo 12, versículo 13. Amém? Deus abençoe sua vida, meu irmão. Mais uma vez, se por um acaso, eu creio que sim, este vídeo, esta lição, venha contribuir como um recurso para você melhorar a sua aula, peço a você que nos siga, né? Se inscreva no canal, comente, compartilhe, ative o sininho para você receber os nossos outros vídeos, né? Que ainda nós iremos gravar. E também que você seja muito abençoado por Deus com grande sabedoria e abençoe outros jovens ensinando a palavra de Deus. Aproveitando também, nós temos aqui no nosso canal já alguns vídeos que vem tratando sobre essa temática. Então, sobre o período interbíblico que é citado na revista, então que vem falando sobre essa transição de tempo, de espaço-tempo aí entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, porque embora não tenha as escrituras, mas as coisas aconteceram. Então, foram coisas que aconteceram até, inclusive, que já foram reveladas a Daniel. Então, isso aí você consegue saber ali no Soprocast. E também essa questão do julgamento final, do fim dos tempos. Várias pregações nós temos aqui, vários conteúdos que podem te ajudar a entender e pode te auxiliar aí nessa questão do entendimento para você, professor, ou para você, aluno, ou para você, ouvinte que nos assiste. Então, para auxiliá-los, nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo, ou talvez a gente também consiga deixar aqui, né, nessa thumb final. Então, não sai antes de ver se tá na thumb. De qualquer forma, dá uma olhada na descrição, porque conhecimento nunca é demais, conhecimento da palavra do Senhor, com certeza você nunca perde por aprender mais da palavra do Senhor. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, que essa aula te auxilie também aí no seu entendimento da palavra do Senhor, e você, professora, na sua aula, que venha ajudar você a passar o conhecimento para os seus jovens. Então, que vocês possam ter sido abençoados pelo conhecimento que tem sido trazido não somente para os professores jovens, mas também na aula dos adultos e em todas essas lições que têm sido gravadas e têm sido postadas aqui. Nós chegamos ao fim de mais uma revista, de mais um trimestre. Eu espero que esse trimestre tenha sido muito proveitoso em cada turma, em cada sala, de cada professor que ministrou as aulas. Então, que Deus continue os abençoando e próximo trimestre nós voltamos aí também para auxiliá-los. Tchau, tchau!